Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Meu Professor Maluco. E hoje vamos falar um pouquinho aí do mito de Arquimedes. Bom, o que é esse mito? Esse mito surgiu há 300 anos antes de Cristo, quando um cidadão chamado Arquimedes vivia numa cidade chamada Siracusa, que hoje em dia pertence à Itália e fica na região da Sicília. Bom, nessa época a cidade ainda era dos gregos e os romanos tentavam tomar essa cidade constantemente. E o que acontecia? Os romanos recorriam às suas armas de guerra, seus navios e tudo mais, e Siracusa corria o seu nobre engenheiro Arquimedes, que era o cidadão mais esclarecido da cidade. Bom, o que Arquimedes tinha o poder de fazer, de acordo com algumas escrituras bizantinas? Arquimedes conseguia pegar aqui, espelhos refletores que eram colocados por cima das praias e tudo mais, e quando o sol refletia nesses espelhos, queimavam os navios inimigos. Bom, para entender bem como é que isso funcionava, vamos pensar no seguinte: quando o sol refletia nos espelhos, esses espelhos eram virados exatamente para o mesmo ponto. Então o sol refletia e se acumulava energia solar aqui num único ponto, que era o ponto do navio. E aí, com o acúmulo de tanta energia solar assim, acreditava-se que esse calor seria capaz de destruir os navios inimigos. De acordo com relatos, Arquimedes usou isso várias vezes, para poder conseguir derrubar os navios romanos. Bom, isso é mito ou isso é verdade? Para a gente continuar entendendo bem isso aí, a gente tem que passar aqui qual é a ideia disso. Bom, na verdade esses espelhos seriam colocados dessa forma aqui, essa região azul aqui seriam praticamente espelhos. E aí o que é isso? Essa curva aqui é uma curva chamada parábola. E a parábola é uma curva que ela tem propriedades especiais. Quando um raio entra reto nela aqui, um raio solar, ou, enfim, o que for, entrar reto aqui, o que acontece? Ele vai bater aqui nessa superfície, tá certo? E vai refletir exatamente para um ponto só. E não importa onde ele vai entrar aqui, esse raio também vai bater nessa superfície e também vai para o mesmo ponto. Isso é uma propriedade dessa curva, uma propriedade da parábola. Bom, que parábola é essa? Uma parábola qualquer, tá certo? Qualquer parábola tem essa propriedade. A propriedade que os raios entrando, retinhos aqui, vão refletir exatamente no foco, tá certo? Esse foco é um ponto especial que faz com que a curva tenha esse formato. Bom, o que Arquimedes fazia então? Arquimedes pegava os raios solares que entravam aqui, vários raios solares, e o que ele fazia? Fazia esses raios converterem para o mesmo ponto. Então, na verdade, o que Arquimedes fazia era construir uma parábola de espelhos. E ele já conhecia essa propriedade dessa curva, já que ele estudava bastante matemática. E aí, conhecendo essa propriedade, ele sabia que nesse ponto aqui, todos os raios iriam se acumular. E aonde é que o navio teria que se encontrar? Exatamente no ponto F, o ponto focal, que a gente chama de foco. Bom, essa mesma ideia atualmente é utilizada em faróis de carros. Por exemplo, você bota aqui a lâmpada do farol, e você pode reparar que o farol tem esse formato. O que acontece? Quando a lâmpada acende, os seus raios batem aqui no espelho e seguem reto. Então, na verdade, o farol ele tem que propriedade? Ele vai colocar uma luz que vai sair reta, tá certo? Através de uma única lâmpada. A mesma coisa funciona em acústica de auditórios, na antena parabólica da sua casa, A ideia é sempre a mesma, tá certo? Então vamos lá. Esse mito de Arquimedes é tão importante, e assim vem há tantos anos, que o presidente Barack Obama chamou os caçadores de mito, Mythbusters, para que eles realizassem essa experiência de Arquimedes e verificassem se é verdade ou não. Obama acreditava que essa experiência daria certo e que isso incentivaria os jovens americanos a estudar. Bom, os caçadores de mito, então, a pedido de Obama, realizaram essa experiência e classificaram-na como mito. E você, acha que é mito ou acha que é verdade? A seguir, vamos ver um vídeo aonde os caçadores de mito se confrontam com um estudioso do MIT.
Have you ever heard of a death ray? Well, the Mythbusters have. First up, a myth from the mists of antiquity. This time we have what I believe is the oldest myth that Mythbusters has tested. It comes from the 3rd century BC, right from the mind of the famous scientist Archimedes. And the idea is that Archimedes apparently utilized the sun's energy and mirrors to set fire to enemy ships during the Punic Wars. The Mythbusters tackled it unsuccessfully. But as our next guest found out, just because the Mythbusters can't do it doesn't mean it can't be done. Dr. David Wallace is an engineering prof at the Massachusetts Institute of Technology. He joins me now from Cambridge, Massachusetts. So, Dr. Wallace, what did you do? Well, we thought it was a fun problem, and a quick back-of-the-envelope calculation said that it should be at least something possible to do. So what we did was we bought a number, about 130 square 1-foot mirror tiles, made a replica or facsimile of something roughly in the shape of a Roman ship, in this case made out of red oak, where they really probably would have used cedar, but red oak's probably a little harder to burn too. And then we set up the ship, and we used a series of sticks as props to aim the mirrors all at the same spot on the ship, roughly 100 feet away, and then waited to see what happened. Now, so the story is that Archimedes had his troops on the shore actually manipulate whether they were shields or mirrors or whatever, and they actually were able to focus the sun's rays and set ships on fire, right? That's correct. So so you set this all up. How far away again were your mirrors from your mock-up of a ship? We were about 100 feet away, and we had a similar situation where there were roughly 2 or 3 mirrors per person, and so there were a number of people responsible for aiming the mirrors and then using props to hold them in the right position to get the focal point at a spot on the ship. Now, you said that the ship that Archimedes might, or that the Roman ships might have been made of something different from your oak. Do you think that the fact your ship was oak might have made it harder or easier? Well, all things being equal, the oak would be probably harder to ignite compared to cedar, but then on the other hand, a real boat would have been in the water, potentially would have had higher moisture content and would not be quite as still as a facsimile of a ship sitting on the ground. And I guess you were at a slight disadvantage because it's autumn now and the sun isn't as hot or as high in the sky. It would be better to do it probably more in the summer, but on the other hand, there's still a pretty good supply of energy and power to work with at this time of year. Okay, Dr. Wallace, we're all sitting on the edge of our seats. How did it go? Well, it went great. The first time we tried it, in fact, we weren't able to get it to work. We had some problems with clouds, and a fairly small amount of cloud cover creates enough, diffuses the light enough to prevent this from working. We tried it on a second day where there was again cloud cover, but it was intermittent. We set up in partial cloud and waited about 30 minutes, actually really I guess 20 minutes with a lot of smoke. And then finally when we got in the clear about 10 minutes later, a little less, we had open flames. Wow, so you actually proved, at least with this version of the story, that it could have been done. Well, we certainly showed you can use some mirrors and sunlight to set things on fire, and that one can do it in a pretty simple way. There's lots of details historically, whether you'd be using silver mirrors or bronze mirrors and such, but it's certainly a technically possible thing to do. And I guess in the real situation, one of the problems would have been if ships are bobbing up and down and moving towards you and then away from you, it's very hard to focus on them. It would be harder to focus, although the ships would probably be anchored. And if it's a fairly calm day, if you have 100 or 120 foot long ship, it would likely be reasonably still on the water. Were you surprised, Dr. Wallace, that it actually did work? No. Why not? It's been very controversial. It's very controversial, and I think the controversy is really from a historical standpoint, and lots of people debating about these issues of, well, there's the variable focal length and things like that. But it's pretty clear one can use the sun's energy
and gather sufficient amount of power really to set wood structures on fire. So it's really just an issue of getting the details right, and then one could still debate about whether Archimedes really did it himself. Well, you've done your bit, though. Thanks, Dr. Wallace. Thank you. Dr. David Wallace is a mechanical engineer at the Massachusetts Institute of Technology. He joined us from Cambridge, Massachusetts. Bom, galera, mais uma vez Arquimedes mostrou aí que ele estava certo e que os caçadores de mitos estavam errados, né? A matemática nunca mente, mente quem faz mau uso dela. Bom, eu já sabia que ele estava certo, né, cara, porque essa experiência já tinha sido realizada anteriormente, e eu vou deixar até o link de um vídeo aí para vocês na descrição do vídeo, tá? Para que vocês vejam também, é um vídeo bastante interessante, também fala sobre esse mito. E espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte aí o vídeo, compartilha com seu irmão, com a sua mãe, com o cachorro, periquito, papagaio, mostra para todo mundo esse vídeo, chama sua avó. Vó, olha que vídeo maneiro de Arquimedes, um cara aí que nasceu mais ou menos no dia que a senhora nasceu, no ano que a senhora nasceu. Enfim, cara, mostra esse vídeo para todo mundo. Publica aí no seu Facebook, no seu Twitter, né? Quem não assinou nosso canal aí, se gostou, assina também. E isso ajuda bastante aí a gente no nosso trabalho, a nossa divulgação. Tá certo? Mais pra frente vou colocar aí mais algumas curiosidades sobre Arquimedes, que é um cara que eu sou muito fã. Para mim, um dos maiores matemáticos de todos os tempos, né? E aí a gente vai ver ainda mais coisas desse cara aí que é genial. Grande abraço aí, obrigado por terem assistido o vídeo, espero que tenham gostado.